Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do programa Contraponto. Está aqui conosco o professor, doutor Dalmo de Abreu Dallari, que será o nosso entrevistado de hoje. Junto comigo nesta mesa está aqui o Edu Guimarães, blogueiro do Blog da Cidadania. Vários aqui, a preocupação deles é justamente a postura do ministro Gilmar Mendes. O senhor, em 2002, escreveu um artigo que até hoje repercute, alertando para o risco que seria ter alguém como Gilmar Mendes na posição que ele está. E essas pessoas se preocupam muito porque ele vem reiteradamente pisoteando aí todas as regras do direito, como o senhor me comentava no caminho. E eu queria saber também se existe alguma possibilidade, é o que eles perguntam, se existe alguma possibilidade de se tomar alguma medida em relação a ele. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso? Realmente o ministro Gilmar não é um respeitador da Constituição. E também ele está jogando politicamente. Você basta lembrar agora o que aconteceu com o processo do financiamento eleitoral por empresas. O ministro segurou durante 1 ano e meio este processo e de maneira até absurda e irracional, porque já havia a maioria dos votos pela inconstitucionalidade desse fundamento. Então, mesmo com o voto dele e os que ainda iriam ser dados, já se sabia que a posição dele ia ser derrotada. Mas ele, de qualquer maneira, joga politicamente e quis influir sobre eleições, mas não conseguiu. Quer dizer, então, a possibilidade dele de interferir, de influir, de atrapalhar é limitada. Quer dizer, realmente ele não vai conseguir impor ao Supremo Tribunal a sua orientação. E agora, essa decisão a respeito do financiamento eleitoral por empresa deixou isso mais do que evidente. Agora, reorganizamos a nossa mesa aqui com o professor jurista Dalmo de Abreu Dallari, Luiz Carlos Azenha aqui do meu lado, o Kiko Nogueira, direto para vocês. Professor, eu queria voltar a um tema do primeiro bloco. O Eduardo Guimarães tocou no tema, sobre o seu artigo muito conhecido de 2002. Eu queria entender um pouquinho melhor, né? Infelizmente não dá para ler todo o artigo aqui, mas o senhor se referia ao Gilmar Mendes como um candidato, então, ao Supremo Tribunal Federal, que era casuísta nas decisões que havia tomado como integrante do governo do Fernando Henrique Cardoso. Você poderia dar alguns exemplos de quando é que ele especificamente atropelou a Constituição? Mas eu citaria como exemplo uma situação que é muito expressiva. O ministro Gilmar Mendes é de Mato Grosso, de família de grandes proprietários de terras. E eu, há muitos anos, sou advogado de índios. Aliás, eu costumo brincar isso. Eu não pareço, mas eu sou índio de 4 tribos, porque eu os defendi, ganhei no judiciário e eles me deram o título. E o meu primeiro enfrentamento com o Gilmar Mendes foi exatamente na questão indígena, em que ele defendia os invasores de terras indígenas, né? E eu defendi os índios, os direitos constitucionais dos índios. E então lá ficou muito evidente que a posição dele não era determinada pela Constituição, pelo direito, pela justiça, mas pelas conveniências. Então, isso realmente não era a atitude de um jurista, né? Então, por isso, e aí depois se somaram outros elementos, houve uma acusação a ele, que não fui eu que fiz, foi uma grande revista da época, não é? Que ele depois ficou advogado-geral da União, mas ao mesmo tempo era empresário da educação, proprietário de escola, e matriculou os seus auxiliares na sua escola, mesmo que não frequentassem, né? E por isso é que a revista publicou com esse título dos dois lados do balcão, né? Mas, para mim, o dado essencial é esse, que ele já não se orientava pelo direito, pela Constituição, pela justiça, né? Vou passar para o Kiko, né, do Diário do Centro do Mundo, mas eu quero dizer, nós somos bancários, né, e nós sabemos a dificuldade que é para você conseguir um empréstimo bancário. Ele alegou que conseguiu 8 milhões para cumprir
uma sentença dessa da escola de advocacia com muita facilidade no banco. Eu fiquei me perguntando aos jornalistas na época, qual o milagre, né? Como é que tinha se conseguido, o jornalista que perguntou. Então está só relembrando. Kiko. Assim. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre outro personagem bastante conhecido agora no Brasil, que é o juiz Sérgio Moro. O Moro tem uma postura de promotor mais do que de juiz. Como o senhor analisa? Não, eu acho que o juiz Moro realmente tem exagerado. Ele tem agido como se fosse o delegado de polícia, o Ministério Público e até o juiz, não é? A minha avaliação é que houve um certo deslumbramento. Quer dizer, a imprensa deu muita ênfase, deu muito espaço, foi assim uma glorificação, e ele é um ser humano. Aliás, isso é que eu tenho dito, não se perca de vista que os juízes são seres humanos. Por isso, entre outras coisas, por exemplo, mas é um exemplo que complementa essa resposta, eu sempre fui contra a transmissão ao vivo das decisões do Supremo Tribunal. Eu acho um absurdo, porque o juiz que sabe que está sendo visto por milhões, ele certamente vai ser influenciado por isso. É um ator. Pois é, ele por mais que queira se ater ao direito, à justiça, ele é um ser humano, ele tem a vaidade, mas ele também não quer sofrer agressões, ele tem medo de estar contrariando a maioria, isso tudo pesa. Eu acho que no caso do juiz Moro isso pesou. Um certo deslumbramento pelo enorme espaço que lhe foi dado pela imprensa. Professor, a Operação Lava Jato, o que o senhor pensa dessa operação que revela informações sobre as quais a gente já sabia, né, que as empreiteiras tinham um papel muito importante nos bastidores da política brasileira? O que o senhor acha da operação como um todo? Não, a apuração de ilegalidades sempre é boa. Quer dizer, apenas a exploração do fato eu até diria, de certo modo, até desonesta, porque dá a impressão de que começou isso agora no Brasil, não é? E, no entanto, as empreiteiras, grandes empresas sempre usaram caminhos subterrâneos para obter proveito. Então, o dado negativo é apresentar isso como um fato novo na história brasileira, quando não é, realmente não é. E também, sem dúvida, a par disso, a exploração publicitária que se fez do assunto e um direcionamento. Não há a mínima dúvida de que há, na grande imprensa, uma verdadeira obsessão anti-Lula e anti-PT. E aí, acho importante deixar muito claro, eu nunca fui filiado ao PT, não sou, e até isto, quando eu optei por ser professor, eu imediatamente também decidi que jamais me envolveria com partidos políticos. Mas, evidentemente, a imprensa, a grande imprensa, tem um antipetismo e um antilulismo obsessivo, né? Exagerado. E isso é pena, porque distorce o noticiário. E grande parte do noticiário é fantasioso. Então, a gente lê, eu leio o jornal todo dia, mas leio com muita reserva, porque qualquer pessoa que pegar um grande jornal vai verificar isso, quantas vezes aparece, supõe-se que teria feito, haveria não sei o quê, ganharia tudo um condicional, mas não se afirma porque ele não quer assumir a responsabilidade, não é? Mas insinua. Então, ele teria sido beneficiado, poderia ser, supõe-se que. Isso não é fato, isso não é notícia, isso é uma distorção e, infelizmente, é da linguagem da nossa grande imprensa diária. Né? Kiko. Professor, o senhor falou do Gilmar Mendes. A impressão que se tem no Brasil é de que ele pode tudo. Fala o que quiser, não responde por nada. O Nassif o está processando, mas provavelmente deve perder. O Brasil tem esse problema? Um juiz do STF pode tudo? Não pode tudo. O que eu acho
é que os demais não acham que valha a pena iniciar uma ação contra Gilmar Mendes. Deixa que ele fale, a imprensa fala, não tem consequência prática. Veja agora, nesta decisão a respeito do financiamento da empresa, ele falou o que quis falar, a imprensa noticiou, mas a decisão do Supremo foi contra a posição dele. Então, isso é que importa, né? Então, ele pode fazer todo o seu circo, mas sem resultado prático. Então, eu acho que realmente isso está pesando, que os outros acham que não vale a pena tomar uma iniciativa, formalizar uma acusação, porque realmente ele está neutralizado pelo conjunto das circunstâncias, né? Conjunto dos fatores, pela maioria dos ministros do Supremo. Anteriormente nós tivemos lá o domínio do fato, e agora os processos e a sentença baseado na delação premiada. Eu gostaria que o senhor comentasse esse aspecto da delação premiada. Eu tenho seríssimas restrições à delação premiada. Indo lá, a origem da delação premiada é italiana. A Itália criou o que chamaram lá a figura do pentito, arrependido, para negociar com a máfia. Então, o mafioso que se arrependesse de ser mafioso denunciava os colegas. E é isso que está acontecendo com a delação premiada. Antes de mandar, é de uma imoralidade absoluta. Ele está traindo os companheiros, traindo os colegas para ganhar algum benefício. Mas, além disso, não se perca de vista que o delator é um criminoso, é um delinquente. Ele está sendo endeusado pela imprensa porque ele faz denúncia, faz acusações, mas esquecem disso, ele é criminoso. E é criminoso, confesso. E além do mais, está agredindo a ética, traindo amigos, traindo companheiros para ter benefício pessoal. Então, a delação premiada, para mim, tem valor muito baixo. É imoral, essencialmente imoral. E duvidosa do ponto de vista jurídico, porque muitas dessas afirmações são mentirosas. E esse é um dos casos em que aparece o teria feito, ganharia isso, seria isso e mais aquilo, sem uma comprovação, sem uma afirmação, além do que se sabe que o delator realmente está procurando algum proveito pessoal, reduzir a sua pena, ganhar liberdade, um sistema especial de cumprimento da pena. Então, realmente não é confiável.